Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que conta a história de Nico Akatsuki, que é uma bruxa adolescente que, após completar seu treinamento mágico, que ela tinha saído quando criança para fazer esse treinamento justamente porque ela causava muitos danos e muita dor de cabeça para o Morihito, ela acaba indo treinar e ela completa seu treinamento. Já estava uma adolescente, já com 17, algum tempo depois. Ela acaba se mudando para essa casa desse amigo de infância dela, chamado Morihito Togi, que nada mais é que um ogro de aparência humana. Devido à história ancestral dele, né, de suas famílias, Morihito acaba se tornando um familiar de Nico e acompanha ela por todos os lugares, protege, a defende, entre outras coisas, né? Estou falando de Witch Watch, então já solta o dando like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse pequeno episódio, né, nós vemos que a Nico, né, vemos que uma amiga da Nico, né, ela aparece lá com um monte de papel todo destroçado ali, bota tudo na mesa. Por quê? Porque tinha chegado uma carta da mãe dessa garota, contando alguma coisa assim sobre ela, né? Porque a mãe dessa garota nada mais é que a madrasta dessa garota que ela acabou se apegando e chamando de mãe, né? Por certas contas, né? Uma certa reviravolta dentro desse anime, a questão é: a mãe teve a filha, deu à luz a menina, né? Só que a questão é, eu acho que ela tem a maturidade de um pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. Ela deu à luz e sumiu, desapareceu. Então o cara acaba se apaixonando por outra garota. Por sorte, a filha dele, que é essa garotinha, acaba aceitando ele, né? Acaba aceitando essa pessoa, né? Acaba aceitando ela, né? Acaba aceitando essa pessoa como sua mãe. E aí acaba tratando ela como se fosse sua mãe mesmo, entendeu? Acaba aceitando ela. Ela acaba aceitando ela. Só que como vocês sabem da história, não importa o laço sanguíneo, né? Você não se importa, tipo, pai ou mãe, tanto faz, ser, dependendo da situação em que você vive, entendeu? Você pode ser, seu pai pode estar cuidando de você, mas ele é casado com outra pessoa, entendeu? A sua mãe sumiu e ficou só você e seu pai. E aí ele acaba casando com outra pessoa. Se essa pessoa você considerar ela como sua mãe, dependente da situação, entendeu? Porque tem situação que você não pode considerar essa pessoa que está ocupando o posto de mãe dentro da sua família, é quando ela começa a maltratar você, entendeu? Esse é o momento que você não pode aceitar. Por quê? Porque madrasta é síndrome de Cinderela, entendeu? Por quê? Porque pra mim é síndrome de Cinderela, porque a madrasta acaba fazendo um monte de coisa ruim com a Cinderela, né? Por isso que eu não considero algumas madrastas, né? Tipo, tem madrasta boa, tem madrasta que pode ser boa. Por isso que a menina se apegou a essa pessoa e considerou ela como sua verdadeira mãe. No caso, ao descobrir essa história, Nico começa ali junto com o Morihito, com a menina, a separar os mini papéis e refazer o papel. E ali ela descobre que realmente a mãe que cuidava dela, a mãe que ela pensava que era a mãe dela, é sua madrasta, né? No caso, sua mãe adotiva, né? O seu pai é seu pai verdadeiro, porque ela estava achando que o pai dela não era pai dela. Era um pai adotivo, mas no caso é a mãe. Porque a mãe acabou falecendo, né? Por causa de uma doença que a afligiu, né? Que a afligiu, né? Mas ela acaba falando pro seu pai que não importa o laço sanguíneo, o importante é quem cuida, quem cria. Quem cria é que importa, entendeu? O importante é quem cria, não é quem cuida, entendeu? E aí temos um outro momento que eu acho, não sei muito bem se seria considerado uma animação do estúdio Ghibli, né? Porque aparece uma pessoa, né? Uma pessoa que pra mim parece que foi animado pelo estúdio Ghibli, né? Não sei. Parece uma pessoa normal assim,
pedindo para Nico ajeitar a forma dele falar. Que ele falava como aquelas cartilhas de ensinamento de línguas, entendeu? Ele falava justamente assim, ele falava travando, com muitas pausas, né? E aí ele fala que conheceu uma garota, que se apaixonou por essa garota, que queria um jeito de falar normal, que queria que a Nico lançasse um feitiço nele para ele falar normal, para poder conquistar essa garota. Só que essa garota tem o mesmo jeitinho dele e o mesmo jeito de animação dele, literalmente. Eu achei que os dois eram feitos do estúdio Ghibli, uma homenagem ao estúdio Ghibli. Porque, mano, se você pegar imagens, se você assistir algum filme, tipo As Viagens de Chihiro, você vai ver que existe uma certa semelhança. Pega a imagem do Witchwatch e pega uma imagem de Ghibli. Eu acho que, pra mim, faz diferença, tem alguma semelhança, mas eu acho que não tem também, né? Eu não vou ficar comparando estúdios, né? Mas ele tinha comprado um ingresso para ir ver um filme, só que a menina acaba se interessando por tênis, né? Então eles vão ver uma partida de tênis e acabam dando um ingresso para Nico e para o Morihito, né? Só que o Nico é um pouco complicado, entendeu? O Nico é um pouco complicado, ele é inexpressivo, ninguém consegue entender que tipo de expressão ele está fazendo. Justamente por conta da sua criação. A criação dele impediu que ele se expressasse bem. Então a própria Nico acaba lançando um feitiço para que ele pudesse se expressar, né? Para que pudesse gerar o seu expressamento, né? Suas emoções. E acaba surgindo um mini Nico, um mini Morihito ali na cabeça dele, que ela acaba entendendo todas as expressões que ele estava fazendo, medo, paixão, entre outras coisas. Mas depois que ela percebe quem é o verdadeiro Morihito, que ela tinha se apaixonado, ela desfaz esse feitiço. Fala, não importa se você é inexpressivo, não importa o que você é, eu gosto de você do mesmo jeito. Eu posso até não entender algumas vezes o que você está sentindo, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que realmente não dá pra saber o que ele tá sentindo, principalmente no olhar. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara!